Leitura diária da Bíblia, dia 229. Antigo Testamento, 2 Crônicas 7:11 da manhã -22, 2 Crônicas 8, 2 Crônicas 9. Acabou, pois, Salomão a casa do Senhor, e a casa do rei, e todo o que Salomão teve em vontade de fazer na casa do Senhor e em sua casa, foi próspero. E apareceu o Senhor a Salomão de noite, e disse-lhe: Eu hei ouvido tua oração, e escolhi para mim este lugar por casa de sacrifício. Se eu fechar os céus, que não haja chuva, e se mandar a locusta que consuma a terra, ou se enviar pestilência a meu povo, se humilhar meu povo, sobre os quais nem nome é invocado, e orarem, e buscarem meu rosto, e se converterem de seus maus caminhos, então eu ouvirei desde os céus, e perdoarei seus pecados, e sararei sua terra. Agora estarão abertos meus olhos, e atentos meus ouvidos, à oração em este lugar. Pois que agora escolhi e santifiquei esta casa, para que esteja nela meu nome para sempre, e meus olhos e meu coração estarão aí para sempre. E tu, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres todas as coisas que eu te hei mandado, e guardares meus estatutos e meus direitos, eu confirmarei o trono de teu reino, como estabeleci com Davi teu pai, dizendo: Não faltará homem de ti que domine em Israel. Mas se vós vos desviardes, e deixardes meus estatutos e meus preceitos que vos propus, e fordes e servirdes a deuses alheios, e os adorardes, eu os arrancarei de minha terra que lhes dei, e esta casa que ei santifiquei a meu nome, eu a lançarei de diante de mim, e a porei por provérbio e fábula em todos os povos. E esta casa que haverá sido ilustre, será espanto a todo o que passar, e dirá: Por que ha feito assim o Senhor a esta terra e a esta casa? E se responderá: Porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais, o qual os tirou da terra do Egito, e abraçaram deuses alheios, e os adoraram e serviram, por isso ele trouxe todo este mal sobre eles. E aconteceu que ao fim de 20 anos que Salomão havia edificado a casa do Senhor e sua casa, reedificou Salomão as cidades que Hirão lhe havia dado, e estabeleceu nelas aos filhos de Israel. Depois veio Salomão a Rameite de Zobá, e a tomou. E edificou a Tadmor no deserto, e todas as cidades de armazéns que edificou em Rameite. Assim reedificou a Bet-Horon a de acima, e a Bet-Horon a de abaixo, cidades fortificadas, de muros, portas, e barras. E a Baalate, e a todas as vilas de armazéns que Salomão tinha, também todas as cidades dos carros e as de cavaleiros, e tudo o que Salomão quis edificar em Jerusalém, e no Líbano, e em toda a terra de seu senhorio. E a todo o povo que havia restado dos heteus, amorreus, perizeus, heveus, e jebuseus, que não eram de Israel, os filhos dos que haviam restado na terra depois deles, aos quais os filhos de Israel não destruíram do todo, fez Salomão tributários até hoje. E dos filhos de Israel não pôs Salomão servos em sua obra, porque eram homens de guerra, e seus príncipes e seus capitães, e comandantes de seus carros, e seus cavaleiros. E tinha Salomão 250 principais dos governadores, os quais mandavam naquela gente. E passou Salomão a filha de Faraó, da cidade de Davi a casa que ele lhe havia edificado, porque disse: Minha mulher não morará na casa de Davi rei de Israel, porque aquelas habitações de onde entrou a arca do Senhor, são sagradas. Então ofereceu Salomão holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor, que havia ele edificado diante do pórtico, para que oferecessem cada coisa em seu dia, conforme ao mandamento de Moisés, nos sábados, nas novas luas, e nas solenidades, 3 vezes no ano, a saber, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas, e na festa das cabanas. E constituiu as repartições dos sacerdotes em seus ofícios,
conforme a ordenação de Davi seu pai, e os levitas por suas ordens, para que louvassem e ministrassem diante dos sacerdotes, cada coisa em seu dia, assim os porteiros por sua ordem e não saíram do mandamento do rei, quanto aos sacerdotes e levitas, e os tesouros, e todo o negócio. Porque toda a obra de Salomão estava preparada desde o dia em que a casa do Senhor foi fundada até que se acabou, até que a casa do Senhor foi acabada do tudo. Então Salomão foi a Ezion-Geber, e a Elote, a costa do mar na terra de Idom. Porque Irão lhe havia enviado navios por mão de seus servos, e marinheiros destros no mar, os quais foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de ali 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém com uma comitiva muito grande, com camelos carregados de aroma, e ouro em abundância, e pedras preciosas, para tentar a Salomão com perguntas difíceis. E logo que veio a Salomão, falou com ele tudo o que havia em seu coração. Porém Salomão lhe declarou todas suas palavras, nenhuma coisa restou que Salomão não lhe declarasse. E vendo a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que havia edificado, e as iguarias de sua mesa, e o assento de seus servos, e o estado de seus criados, e os vestidos deles, seus mestres salas e seus vestidos, e sua subida por de onde subia a casa do Senhor, não restou mais espírito nela. E disse ao rei: verdade é o que havia ouvido em minha terra de tuas coisas e de tua sabedoria. Mas eu não cria as palavras deles, até que hei vindo, e meus olhos viram. E eis que nem ainda a metade da grandeza de tua sabedoria me havia sido dita, porque tu excedes a fama que eu havia ouvido. Bem-aventurados teus homens, e ditosos estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem tua sabedoria. O Senhor teu Deus seja bendito, o qual se agradou em ti para te pôr sobre seu trono por rei do Senhor teu Deus, porquanto teu Deus amou a Israel para firmá-lo perpetuamente, por isso te pôs por rei sobre eles, para que faças juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e grande quantidade de aromas, e pedras preciosas. Nunca havia tais aromas como os que deu a rainha de Sabá ao rei Salomão. Também os servos de Irão e os servos de Salomão, que haviam trazido o ouro de Ofir, trouxeram madeira de cipreste e pedras preciosas. E fez o rei da madeira de cipreste degraus na casa do Senhor, e nas casas reais, e harpas e saltérios para os cantores. Nunca em terra de Judá se havia visto madeira semelhante. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e lhe pediu, mais de o que havia trazido ao rei. Depois se voltou e foi-se à sua terra com seus servos. E o peso de ouro que vinha a Salomão cada ano, era 666 talentos de ouro, sem o que traziam os mercadores e negociantes, e também todos os reis da Arábia e os príncipes da terra traziam ouro e prata a Salomão. Fez também o rei Salomão 200 paveses de ouro de martelo, cada um dos quais tinha 600 siclos de ouro lavrado. Assim 300 escudos de ouro batido, tendo cada escudo 300 siclos de ouro, e os pôs o rei na casa do bosque do Líbano. Fez ademais o rei um grande trono de marfim, e cobriu-o de ouro puro. E havia 6 degraus ao trono, com um estrado de ouro ao mesmo, e braços da uma parte e da outra ao lugar do assento, e 2 leões que estavam junto aos braços. Havia também ali 12 leões sobre os 6 degraus da uma parte e da outra. Jamais foi feito outro semelhante em reino algum. Todos os utensílios do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios da casa do bosque do Líbano, de ouro puro. Nos dias de Salomão a prata não era de valiosa. Porque a frota do rei ia a Tarsís com os servos de Irão, e cada 3 anos faziam vir os navios de Tarsís, e traziam ouro, prata,
marfim, macacos, e pavões. E excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riqueza e em sabedoria. E todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão, por ouvir sua sabedoria, que Deus havia posto em seu coração, e destes, cada um trazia o seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, armas, aromas, cavalos e mulas, todos os anos. Teve também Salomão 4.000 estábulos para os cavalos e carros, e 12.000 cavaleiros, os quais pôs nas cidades dos carros, e com o rei em Jerusalém. E teve senhorio sobre todos os reis desde o rio até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito. E pôs o rei prata em Jerusalém como pedras, e cedros como os sicômoros que nascem pelas campinas em abundância. Traziam também cavalos para Salomão, do Egito e de todas as províncias. Os demais feitos de Salomão, primeiros e últimos, não está tudo escrito nos livros de Natã profeta, e na profecia de Aías silonita, e nas profecias do vidente Ido contra Jeroboão filho de Nebate? E reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel 40 anos. E descansou Salomão com seus pais, e sepultaram-no na cidade de Davi seu pai, e reinou em seu lugar Roboão seu filho. Novo Testamento, 1 Coríntios 11 para 2-34. Eu vos louvo, irmãos, de que em tudo vos lembrais de mim, e retendes minhas ordens, assim como eu vos entreguei. Mas quero que saibais, que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza, tendo alguma coisa sobre a cabeça, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é o mesmo que se a tivesse raspada. Eu vos louvo, irmãos, de que em tudo vos lembrais de mim, e retendes minhas ordens, assim como eu vos entreguei. Mas quero que saibais, que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza, tendo alguma coisa sobre a cabeça, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é o mesmo que se a tivesse raspada. Porque se a mulher não se cobre, raspe-se também, mas se para a mulher é vergonhoso se cortar ou se raspar, que se cubra. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de autoridade, por causa dos anjos. Porém, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor. Porque assim como a mulher vem do homem, assim também é o homem pela mulher, porém tudo vem de Deus. Julgai-vos entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que ter cabelo longo é desonra para o homem? Mas a mulher ter cabelo longo, lhe é honra, porque os cabelos lhe são dados por cobertura? Porém, se alguém parece ser inclinado a disputas, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Mas isto eu vos declaro, que não vos louvo, porque vós vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Porque, em primeiro lugar, eu ouço que, quando vos ajuntais, há divisões entre vós, e em parte eu acredito. Porque é necessário que haja diferenças de opinião entre vós, para que os que são aprovados sejam evidenciados entre vós. Quando, pois, vós vos reunis, não é para comer da ceia do Senhor. Porque cada um, comendo antes,
toma sua própria ceia, e um fica com fome, e outro fica bêbado. Por acaso não tendes casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que não têm? Que vos direi? Eu vos elogiarei? Nisto eu não vos elogio. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o copo, dizendo: Este copo é o novo testamento em meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, e beberdes deste copo, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, quem comer deste pão, ou beber deste copo do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se cada um a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste copo. Porque quem come e bebe indignamente, para si mesmo come e bebe condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por esta causa há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntardes para comer, esperai uns aos outros. Porém, se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para sofrerdes julgamento. Quanto às demais coisas, as ordenarei quando vier. Salmos. Salmo 98 para 1-9. Salmo. Cantai ao Senhor uma canção nova, porque ele fez maravilhas, sua mão direita e seu santo braço lhe fez ter a salvação. O Senhor fez ser conhecida sua salvação, perante os olhos das nações ele mostrou sua justiça. Ele se lembrou de sua bondade e de sua fidelidade para com a casa de Israel, todos os confins da terra viram a salvação de nosso Deus. Gritai de alegria ao Senhor, toda a terra, clamai, cantai alegres, e tocai salmos. Tocai ao Senhor com harpa, e com a voz da música. Com trombetas, e som de cornetas, clamai alegremente diante do Rei Senhor. Faça barulho o mar com sua plenitude, o mundo com os que nele habitam. Que os rios batam palmas, que as montanhas juntamente se alegrem, diante do Senhor, porque ele vem para julgar a terra. Ele julgará ao mundo com justiça, e aos povos de forma correta. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações agradecidos, refletindo sobre a dedicação do templo em 2 Crônicas, que nos lembra da importância de oferecermos nossas vidas como um sacrifício vivo a Ti. Ajuda-nos a honrar as tradições da fé, como Paulo instruía em Coríntios, garantindo que participemos da comunhão com reverência e unidade. Que possamos sempre entoar um novo cântico de louvor, como nos convoca o Salmo 98, celebrando Tuas obras maravilhosas e Tua fidelidade. Guia-nos em nossa vida diária para que vivamos de maneira que Te glorifique e leve outros a conhecerem Teu amor. Molda-nos conforme Tua vontade e propósito. Amém.